Boa noite, povo amado de Deus. Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês nessa noite. Meu nome é Tatiana Sampaio Portes. Eu sou casada com José Rafael Portes. Eu faço parte aqui deste grupo de oração Línguas de Fogo. Tenho 28 anos e 2 filhos lindos, a Agnes e o André Matias. E hoje nós estamos aqui nessa noite, nessa terça-feira da Semana Santa, e o Senhor nos pediu para que neste dia nós fizéssemos uma meditação juntos da paixão. Esse foi a moção no nosso momento de preparação para esse encontro, que nós vivêssemos a paixão de Jesus desde já. Que nós adentrássemos nesse mistério da paixão de Jesus desde hoje. Que nós vivêssemos essas semanas imersos na paixão de Jesus, né? Por quê? Porque meditar a paixão de Cristo é muito importante meditarmos, porque quando nós compreendemos, quando nós adentramos nesse mistério, nós assim aprendemos também a passar e a viver de uma forma boa todas as nossas dores e sofrimentos e dificuldades na nossa vida. A paixão de Cristo é um ensinamento profundo para nos fortalecer, nos ajudar também no amor, no temor ao Senhor, mas também nos nossos momentos de dificuldades. E quem de nós não está passando por momento de dificuldade neste tempo? Nós vemos muitas pessoas sofrendo por desemprego, pelas perdas, por causa de problemas psicológicos, desempregos, passando fome e sede muitas vezes, desesperadas. Estamos sim passando por um momento difícil, afastados da nossa igreja, afastados do sacramento da Eucaristia. Nós estamos sofrendo. O povo de Deus está sofrendo, nós como humanidade estamos sofrendo. Mas nós não podemos nos abater diante do sofrimento, mas na luz da cruz de Jesus, que não é sinal de derrota para nós, mas sim um sinal de vitória para nós. Nós buscarmos forças para este tempo, para bem viver este tempo. Porque quando nós adentramos no mistério da paixão, na paixão de Cristo, na dor de Cristo, e nós comparamos a paixão e a dor de Cristo com as nossas dores, nosso sofrimento fica tão pequeno, tão insignificante. Mas o Senhor nos mostra, nos ensina também na sua morte e ressurreição, que se a gente viver bem a nossa cruz, carregar bem a nossa cruz, passar por esses tempos difíceis de sofrimento bem, nós alcançaremos frutos do quê? De conversão, de salvação, de santidade e de uma vida eterna com Ele no céu, onde não há dor nem sofrimento nenhum. Amém? Então que você possa pegar lá a palavra de Deus, a palavra que o Senhor nos deu para esse dia, que está lá em Isaías 53. Isaías 53, dos versículos 1 ao 5. Página 1012 da Bíblia da Ave Maria. Sempre quando você vier nos acompanhar, deixe a Bíblia pertinho de você, porque a gente sempre vai pedir que você acompanhe na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é quem é Jesus. Jesus é o verbo de Deus encarnado. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós temos que crer que é o próprio Senhor Jesus falando aos nossos corações. Amém? Enquanto você vai achando aí, eu vou lembrar para você. Quando você tiver um tempinho, curta essa live, compartilha essa live, comenta, deixa seu pedido de oração. Os pedidos de orações nós vamos estar revisando depois, colocando aqui na caixinha de oração. Vamos estar intercedendo pela sua necessidade, pela sua causa. Então curta, comenta, compartilha, né? Nos ajuda a evangelizar. Amém? Então vamos lá para a palavra de Deus. Isaías 53, do 1 ao 5.
Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhos, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fomos curados graças às suas chagas. Ele foi desprezado. Na cruz, o Senhor Jesus viveu o extremo da sua humanidade, numa entrega perfeita de amor a nós, dando-nos a salvação, mas também de obediência à vontade de Deus Pai. E eu costumo dizer, eu tenho para mim como conhecimento, como verdade no meu coração, que Jesus viveu o extremo da sua humanidade, o extremo de ser homem, em 2 momentos da vida dele, o extremo da humanidade dele, que foi antes do seu ministério público, que foi no deserto, e depois no fim, do ministério aqui na terra, que foi na morte, na sua morte na cruz. E o Senhor, quando fui preparar esse caminho, me pediu para fazer esse caminho, quando fui meditar sobre esse momento, Ele me pediu para fazer esse caminho, entre o primeiro extremo da sua humanidade, sofrimento, que foi no deserto, até a sua morte. E assim a gente vai meditando. A gente vai meditando e vai adentrando nesse mistério, para preparar o nosso coração, mas também nos unir à paixão de Jesus. Porque é isso que o Senhor nos pede, que nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nós unamos a nossa dor, o nosso sofrimento, a dor e sofrimento dele, e assim unidos à dor e o sofrimento dele, façamos uma entrega, um sacrifício de amor perfeito a Deus. É isso que o Senhor nos pede. E nós temos visto muitos profetas, muitos sacerdotes incentivando-nos a meditar a paixão de Cristo todos os dias, não só na Semana Santa, não só. Mas vamos fazer esse caminho porque nós precisamos aprender de Jesus a sofrer, a carregar a cruz. Porque se nós sofrermos bem, o sacerdote Braulio, que a gente acompanha aqui, ele diz que se nós sofremos amando e amamos sofrendo, nós alcançamos grandes frutos de graça e de salvação e de santidade de Deus. E é isso que nós precisamos colocar na nossa vida, experienciar em nossa vida, viver nos nossos dias de hoje. Como disse, quem de nós não está sofrendo, não está passando por algum sofrimento? Mas nós podemos passar por esse sofrimento aprendendo de Cristo e amando e nos unindo mais a Cristo. Por quê? Porque Ele foi quem mais sofreu. Como eu disse, se eu comparar as minhas dores diante das dores de Cristo, as minhas ficam insignificantes. E esse é o convite de Jesus para nós hoje. Veja a minha dor,
Veja o meu sofrimento na cruz por amor a você. E você verá a sua dor e o seu sofrimento com outra perspectiva, com outro olhar. É isso que o Senhor quer de nós. É isso. Então vamos lá no deserto. Como eu falei, o primeiro sofrimento extremo da humanidade de Jesus como homem, porque Jesus foi homem como nós em tudo menos no pecado. Ele não se prevaleceu da sua divindade de ser Deus, mas viveu todas as experiências humanas menos o pecado. Lá no deserto, se você puder pegar comigo, lá em Marcos 1:12, diz assim, que depois que ele foi batizado e houve a manifestação do Espírito Santo que estava com Jesus, ele foi impelido para o deserto. Olha lá, aprovação de Jesus, Marcos 1:12, diz assim: e logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. O que o evangelista está dizendo aqui? Ele foi impelido para o deserto, lá ficou 40 dias. Jesus aqui ficou 40 dias sem comer, sem beber, no relento, porque deserto não tem casa, não tem cama, não tem sofá, não tem ar-condicionado, era calor durante o dia, frio durante a noite. Aqui diz que ele tinha companhia de animais selvagens, ou seja, corria perigo, com certeza sentiu medo, sentiu solidão, e mais do que isso, além disso, para piorar a coisa, tinha a tentação do demônio. Você acha que essa experiência de Jesus foi fácil? Nós fazemos jejum durante a quaresma inteira. Quem conseguiu fazer o propósito, glória a Deus. Mas Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Nós ainda temos 1, 2 refeições. E ele fez isso porque ele precisava? Não, porque ele quis. Para quê? Para nos dar exemplo de que nós podemos passar pelo deserto da vida ao extremo, passar fome, passar sede, passar medo, passar solidão, passar abandono, passar perigo, mas superar tudo isso, vencer tudo isso, se estamos fazendo obedientes à vontade de Deus e sob a proteção do Altíssimo. Esse é o exemplo do Senhor Jesus, nesse primeiro momento do extremo da sua humanidade. Saindo dali, ele começou o seu ministério público, e Jesus sofreu no seu ministério público também, porque assim como tinha muitas pessoas que o amavam, que o seguiam, que queriam ele como o rei, tinha muitos também que procuravam prendê-lo, matá-lo, pegaram em pedras para atacar em Jesus. Perseguiam ele pelas ruas, ofendendo, difamando, humilhando, escarrando. Muitas vezes foi expulso, foi rejeitado, foi excluído. Ele teve que enfrentar a maldade e iniquidade humana, o mau caráter humano. E você acha que Jesus não sofreu nessa época? Sofreu. Sofreu porque via a maldade que havia no coração do homem, que queria matá-lo, ele que era filho de Deus, inocente em tudo e só estava fazendo bem. Mas mais do que isso, ele sofria porque ele queria salvar aqueles que queriam matá-lo. E quanto mais tentava amar aquelas pessoas, salvar aquelas pessoas, mais elas se fechavam em si mesmas, e mais elas procuravam matá-lo, e mais procuravam odiá-lo e espalhar o ódio contra ele. Ele só fazia o bem, ele era santo, mas as pessoas ainda continuavam se fechando em si mesmas e procurando matá-lo. É o que diz aqui Isaías 53:3, era desprezado
era a escória da humanidade, pisado, humilhado, perseguido, caluniado, humilhado. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Esse era Jesus. E não bastava isso, ele foi traído por um daqueles que ele confiou uma graça maior do que todos, né? Que era o apostolado, né? Era o sacerdócio. Judas Iscariotes, o traidor, por 30 moedas traiu Jesus. 30 moedas traiu Jesus por causa de dinheiro, porque estava desacreditado naquele Jesus, porque Judas Iscariote, como bom judeu, ele esperava o Messias, só que ele pensava que o Messias viria para dar conforto, poder, riqueza, porque a profecia era que ele seria profeta, sacerdote e rei eterno. E Jesus veio na sua humanidade, na sua humildade, se humilhando não para pessoas, homens, situações, mas se humilhando diante da vontade de Deus, sentando com pecadores, sendo um escândalo para a sociedade, para o sacerdócio daquela época. E quando ele viu que Jesus não era aquilo que ele esperava, que ele queria, que o plano de Deus não era aquilo que ele esperava, que ele queria, ele trai Jesus, tentando salvar a sua vida com 30 moedas de ouro. Não bastava isso, Jesus foi preso, foi esbofeteado, foi levado ao tribunal diante do sacerdote Caifás. E lá ele foi humilhado mais uma vez. Os sacerdotes, o povo do templo, falavam tudo quanto coisa para ofender, humilhar, dizendo que ele era um blasfemador, que ele era um agitador, que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele foi esbofeteado, cuspido, rejeitado. E Jesus apenas queria o quê? Salvar, apenas salvar, apenas dar vida. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas estavam, como disse, fechadas em si mesmo para esse Jesus que eles não compreendiam. E muitas vezes a cruz, o sofrimento de Jesus, hoje mesmo nós não compreendemos. Nós não compreendemos, nós não conseguimos entender. Então, Jesus ali é levado para Pôncio Pilatos para ser julgado, condenado pela lei dos romanos, tido como blasfemador contra Deus dentro do templo. E ele vai amarrado, preso, já machucado, porque levou muitas bofetadas, vai até Pôncio Pilatos. E lá no caminho ele sofre também por ver o Pedro, a quem ele confiou a chave da igreja, negá-lo por 3 vezes. Você acha que naquela situação, se coloque no lugar, isso é meditação, se colocar naquela situação, você sofrendo todo tipo de afronta, de humilhação, de violência, e ainda ver os teus amados amigos, irmãos, virarem as costas, fugirem. Você já passou alguma situação em que você precisou de ajuda e não tinha ninguém para te ajudar? Nem aqueles que eram tidos como teu irmão? É o que o Senhor Jesus sentiu neste momento. Ele foi abandonado por aqueles que ele amava e que tinham prometido que amaria até o fim. Ele foi abandonado. Essa foi uma dor tremenda no coração de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus perdoou Pedro. Perdoou.
porque Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas. Ele nos entende. E Ele foi levado então para o julgamento. Lá Ele teve que ver o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o, escolhendo Barrabás, o ladrão, o bandido, ao invés da salvação que era Ele. E assim foi levado para a tortura, onde Ele foi flagelado ao extremo. Diz alguns santos que na flagelação saía pedaço de carne com pele de Jesus. Ele sentiu ao extremo a dor de ser homem, na sua carne, no seu coração. Ao extremo, ao extremo, ao extremo. E Ele teve que receber a cruz em cima dos seus machucados, todo flagelado, todo machucado, sangrando. As feridas causam febre na gente. Quando a gente machuca, pega uma infecção, a gente fica com febre. Ele estava com febre, provavelmente. Ele estava todo aberto em ferida viva. E ainda teve que receber a cruz nos seus ombros, sem contar da coroa de espinho. Colocaram a coroa de espinhos, os espinhos fincaram na carne dele. Com certeza muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Ele não conseguia talvez nem pensar direito, de tanta dor. Dor da cabeça aos pés ele sentia. Além disso, batiam na cabeça dele. Batiam na cabeça dele. A cruz batia na cabeça dele. Machucava mais e mais e mais e mais. Pense nessa dor, nesse sofrimento. E tudo isso o Senhor fez para nos dar exemplo, para nos dar salvação. Qual que é a tua dificuldade hoje, meu irmão? É física, é espiritual, é emocional? O Senhor vem nos dar a graça da salvação nesse dia. É por isso que é importante a meditação do Senhor Jesus, da paixão de Jesus. Porque diante da dor, do sofrimento de Cristo, as nossas dores ficam insignificantes. E mais do que isso, o Senhor vem nos dizer hoje, através da paixão dEle: eu fiz tudo isso por amor a você, tudo isso para te salvar. Eu sofri tudo isso porque eu quis dar a minha vida, mas eu quis mostrar para você o tamanho do meu amor, que eu vou te dar uma vitória, porque eu venci a morte, eu venci a dor, eu venci a morte, eu venci a dor, eu venci o sofrimento. E quando você vem se achegar a mim com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades, eu entendo você. O Senhor Jesus fala no nosso coração: eu entendo você. Sabe por quê? Porque eu sofri todas as dores, eu passei por tantas dificuldades como você. Quando nós estamos passando por dor, por sofrimento, meu amado irmão, minha irmã, a melhor pessoa que nós precisamos se achegar é a Jesus Cristo, porque Ele sofreu todas as dores possíveis humanas. Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é desprezo, perseguição, Ele sabe o que é fome, Ele sabe o que é sede, Ele sabe o que é solidão, o que é abandono, Ele sabe o que é passar necessidade, Ele sabe o que é ser desfigurado na carne. Na cruz de Jesus, quando Ele foi pregado e elevado, Ele também sofreu por ver o sofrimento da sua mãe, do discípulo que Ele amava, Maria
Madalena purgando os pecados. Maria Madalena é um exemplo para nós de conversão, porque na paixão de Jesus, diante da cruz de Jesus, ela purgou toda a consequência da vida mundana que ela teve. Diante da cruz de Jesus, unida no dor, no sofrimento de Jesus, ela se tornou santa. Foi diante da cruz de Jesus, sofrendo com Jesus no Calvário, que Maria Madalena se tornou santa. E aqui está o exemplo para nós. Aqui está o exemplo para nós. Diante do nosso sofrimento, da nossa dificuldade, nós precisamos nos unir às dores de Jesus, entregar com Jesus a Deus Pai o nosso sofrimento, pegar o ensinamento, o exemplo de Jesus para viver bem esse momento da nossa vida. Porque se nós vivermos bem a nossa vida, se nós vivermos bem o sofrimento, se nós conseguirmos tirar um proveito disso na nossa vida, isso vai nos gerar frutos de vida eterna, de conversão e de salvação. É isso que o Senhor vem nos pedir nessa noite. Se una a mim, a minha paixão. Se você não entende a tua dor, o teu sofrimento, medita a minha paixão, porque você vai entender. Você vai entender, vai tirar um sentido, um significado no teu momento de sofrimento, através da meditação da paixão. É esse o motivo da nossa necessidade de meditar a paixão. Muitos não querem, muitos não gostam, porque é sofrido, é sofrimento. Mas nós precisamos cada vez mais aprender de Jesus, nos unir a Jesus, amar Jesus, reconhecer que Ele é o Senhor e Rei da nossa vida, porque Ele fez tudo isso por amor a nós, como um exemplo para nós, mas para nos dar vida eterna, salvação, dignidade de filhos de Deus. Quando você precisar, quando você estiver chorona, quando você estiver chorando, quando você precisar de ajuda, busque primeiramente no Senhor Jesus, porque Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe e Ele vai te ajudar, Ele vai te acolher, Ele vai te amar, Ele vai te sustentar e Ele vai te alcançar a graça que você precisa. Essa semana é importantíssima para nós. Nós precisamos viver da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Porque é a semana que nos alcança grandes graças. E porque é a semana que nós relembramos a grande prova de amor de Jesus por nós. A salvação a nós. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada somos, nada podemos, nada conseguimos. Como São Paulo diz: eis que eu sei viver atribulado, né? Sei viver a fome, a sede, a tribulação, a perseguir, mas em tudo dou graças a Deus. Que assim nós possamos fazer. Jesus na cruz não murmurou, não blasfemou, não injuriou, só amou e perdoou. E acolheu todos aqueles que estavam com Ele. Só isso. Que nós possamos viver isso. Quantas pessoas hoje com Covid, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas passando por um sofrimento que não entendem. Se una à dor de Jesus na cruz, a paixão de Jesus na cruz, e peça a Ele força nesse momento, porque Ele vai te entender, Ele vai te ajudar, Ele vai te acolher, Ele vai te amar, vai te alcançar a graça, porque Ele é Jesus, Ele é misericórdia, é amor infinito. Que você possa agora se entregar a tua dor. Eu preparei aqui 3 meditações da Via Sacra, a Via Sacra de Santo Afonso Maria de Ligório. 3 meditações, mas não vai dar para a gente falar sobre isso hoje. Mas quando possível, pegue a Via Sacra de Santo Afonso Maria de Ligório. Aqui eu vou falar só do Cirineu, a oração dele na 5ª estação. Jesus é ajudado por Cirineu. Com
Confundo-me, meu Jesus, ao refletir sobre a repugnância mostrada pelo Cirineu em vos ajudar a levar a cruz. E vos peço humildemente perdão pela pouca resignação com a qual eu mesmo levei até agora a mística cruz dos sofrimentos. Ó, que eu não me abata jamais por qualquer labuta que eu tenha de enfrentar, e que eu reponha sempre minha delícia no viver e morrer crucificado para todos os gostos e pecados do mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus. Que você possa, se puder, participa de uma missa nessa semana. Se você não puder, que você viva a paixão de Jesus da melhor forma possível na sua casa. Deus abençoe vocês. Até mais. Cristalina que jorra do peito aberto de Jesus lá na cruz, é uma água viva que cura, que liberta, cuja fonte Jesus. Chua, nesta água eu vou me banhar. Chua, nesta água eu vou me banhar. Nesta água eu vou me banhar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Foi uma bênção a nossa pregação, nossa irmã aí do fogo, sempre trazendo uma palavra de Deus bem forte para nós. Eu quero fazer um convite para você para essa semana. Amanhã, quarta-feira, eu quero convidar você a assistir o filme da Paixão de Cristo. Nós vamos estar disponibilizando na nossa página, e para que você possa, com o filme, entender o amor de Deus derramado por mim e por você nesta noite. Na sexta-feira nós vamos fazer a adoração noturna. Então você pode, na sua casa, pegar um horário, 1 hora, 2 horas, para acompanhar Jesus. Nós vamos também disponibilizar aí nas redes sociais o relógio da paixão de Jesus Cristo, onde você vai escolher o horário e está acompanhando esta meditação muito forte. Então, essas seriam as atividades. Quem puder participar das celebrações, participa, que está sendo uma bênção essa semana. E eu peço que você peça a graça para Jesus de amar a sua paixão. É muito forte isso, irmão. Precisamos aprender a amar Jesus crucificado, porque se nós não amarmos Jesus crucificado, nosso coração não se abrasará de amor por Ele. Então esse é o convite. Semana que vem, se Deus abençoar, vai estar aqui em Curitiba, bandeira amarela, e a gente vai poder estar trazendo mais pessoas, e vamos começar com um seminário de vida no Espírito. Então eu quero que você
esse amor, essa live, esteja divulgando para os seus amigos, para que mais pessoas possam estar experimentando o que você acabou de experimentar nesta noite. Então, estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você, meus irmãos. Até semana que vem.